Todos conhecem as palavras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas quantos vivem como se Ele realmente estivesse presente? Dizemos que o Senhor nos guia, mas seguimos nosso próprio caminho. Declaramos que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, mas escolhemos desertos por conta própria. O salmo está na boca, mas o pastor está longe do coração. Charles Spurgeon afirmou: milhares repetem o Salmo 23 como um encantamento, mas nunca conheceram o pastor. Eles conhecem o texto, mas não o conhecem. Será que o mesmo acontece conosco? Será que memorizamos as promessas e esquecemos da presença? Neste vídeo, vamos atravessar versículo por versículo esse salmo tão conhecido, mas agora com um olhar espiritual, profundo e sincero. Você vai entender por que o Salmo 23 é mais do que conforto. É um chamado à confiança verdadeira em meio ao caos. E vai descobrir se de fato o pastor ainda caminha com você, ou se foi deixado para trás, mesmo que sem perceber. Não veja este vídeo apenas como um estudo. Veja como um espelho. Um momento para se perguntar: quem está me guiando hoje? Porque talvez você conheça o Salmo, mas o pastor talvez não mais. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes essas palavras ecoaram nas vozes de corais, nas orações de velórios, nas pregações de consolo. E, no entanto, quantas vezes elas saem dos nossos lábios como um costume, e não como uma confissão viva? Charles Spurgeon disse: não basta dizer, o Senhor é o meu pastor. É preciso viver como ovelha, que depende completamente do cuidado de Deus. Este salmo, tão familiar, não é uma poesia para enfeitar quadros. É uma espada afiada que separa os que seguem o pastor dos que apenas admiram a paisagem. A primeira frase já nos confronta com uma pergunta que muitos evitam: é o Senhor mesmo o meu pastor? Ou é só um título bonito que decorei? Ser ovelha não é confortável. É ser dependente. É não saber o caminho. É não confiar na própria força. Ser ovelha é admitir que, sem o pastor, nos perdemos. E isso, no século da autonomia e da autoajuda, soa como fraqueza. Muitos hoje querem os benefícios do salmo sem a submissão ao pastor. Querem os pastos verdejantes, mas não o cajado. Querem o refrigério da alma, mas não aceitam a direção. Querem segurança, mas não obediência. Esquecem-se de que só há refrigério onde há entrega. Só há pastos onde há rendição. Só há paz onde há guia. Spurgeon nos lembra com firmeza: Cristo não é um pastor entre outros. Ele não aceita dividir seu rebanho. Ou ele é o teu único pastor, ou tu ainda estás desgarrado. Se olharmos com sinceridade, veremos que muitos cristãos modernos substituíram o pastor por pastores, por influenciadores, por doutrinas suaves, por estratégias religiosas. E quando as crises chegam, quando a alma grita por socorro, percebem que não tem direção, apenas ruídos. Dizer o Senhor é o meu pastor é declarar guerra à independência, é rejeitar o trono do ego, é assumir a posição mais humilde, a de alguém que precisa ser conduzido. E aqui está a glória escondida dessa primeira frase do Salmo. Ela só faz sentido para quem já se perdeu antes. Só valoriza o pastor quem já foi resgatado. Só obedece quem reconhece que sozinho não tem força nem visão. Vivemos tempos em que muitos se autodeclaram mestres, mas poucos aceitam ser guiados. A era do eu sei de tudo é também a era dos que mais se perdem. Ovelhas cansadas de se machucar por caminhos que escolheram sem oração. Gente que prefere andar rápido, mas sozinha. O salmo começa com a posse: o Senhor é o meu pastor. Uma declaração de aliança, de exclusividade, de intimidade. Não é o pastor da multidão, nem o pastor de Israel apenas. É meu. E isso só é verdadeiro quando me coloco
no lugar certo. O da ovelha que ouve a voz e segue. A pergunta que precisa ecoar dentro de nós é simples, mas profunda. A quem estou seguindo? Quem determina meus passos? Quem tem direito de interromper meus planos? Quem corrige minha rota? Se a resposta for eu mesmo, então talvez o Salmo 23 ainda não seja meu. Talvez eu o recite, mas ainda não o viva. E por mais duro que isso soe, é justamente aí que a esperança começa. Porque o verdadeiro pastor não rejeita a ovelha que reconhece sua perdição. Pelo contrário, ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Ele encontra, carrega no colo e traz de volta ao rebanho. Mas só faz isso com quem grita, com quem para de fingir que sabe o caminho, com quem aceita que precisa ser conduzido. E você está apenas repetindo o salmo, ou vivendo com o pastor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Essa imagem é uma das mais doces da Bíblia. Uma ovelha que descansa em segurança, deitada sobre relva verde, longe do perigo, das pedras cortantes e da sede do deserto. Mas o que poucos percebem é que esse descanso não é automático. Ele é uma obra do pastor e não da ovelha. O texto não diz, eu me deito, mas ele me faz deitar. E por que uma ovelha precisaria ser levada a deitar-se? Porque somos inquietos, porque mesmo cansados, insistimos em andar. Porque, mesmo alimentados, buscamos mais. Porque o nosso coração, por natureza, não sabe parar. E talvez essa seja a verdade mais dolorosa. Deus quer nos fazer descansar. Mas primeiro, Ele precisa quebrar a nossa resistência. Spurgeon disse, as ovelhas de Cristo só descansam quando confiam. E só confiam quando param de olhar para os lobos e olham para o pastor. A ansiedade que domina a mente de tantos crentes hoje não é sinal de falta de oração apenas, é sinal de desconfiança da provisão divina. É como se disséssemos, Senhor, sei que o pasto está aqui, mas e se amanhã faltar? E nesse pensamento passamos fome mesmo cercados de alimento. Os verdes pastos não são metáforas de conforto fácil, são símbolos de provisão espiritual. São as verdades que alimentam a alma, a palavra de Deus que revigora, a comunhão sincera que restaura, a presença do Espírito que traz paz. Mas quantos estão deitados nesses pastos? E quantos estão correndo por desertos que escolheram, sozinhos? Vivemos numa era onde o descanso virou luxo, onde parar é pecado, onde até o culto se tornou performance. Mas no reino do pastor, descanso é obediência. Porque só descansa quem confia, e só confia quem rende o controle. Deitar-me faz. É uma ação suave, mas firme. O pastor nos guia com amor, mas também com autoridade. Ele sabe que se não pararmos, morreremos tentando controlar tudo. Ele sabe que se não deitarmos, nunca ouviremos sua voz com clareza. Spurgeon escreveu com dureza e graça. Muitos querem as pastagens do Evangelho, mas não querem o cajado do pastor. Querem o alívio, mas rejeitam a submissão. Mas sem submissão não há deitar, e sem deitar não há pasto que sacie. Os verdes pastos não estão onde queremos, estão onde Ele manda. Às vezes eles são humildes, silenciosos, longe da multidão, num campo de solidão. Às vezes são apenas 5 minutos de oração sincera, onde o mundo cala e a alma ouve. Às vezes são lágrimas num quarto escuro, onde Deus fala sem palavras. Mas para encontrar esse pasto, você terá que parar, largar as armas, largar as corridas, largar as multitarefas, porque o descanso verdadeiro não é ausência de luta, é presença de confiança. E é essa confiança que falta em muitos púlpitos. Pregamos sobre descanso, mas não descansamos. Falamos de paz, mas vivemos em guerra interna. Cantamos que Deus proverá, mas vivemos como se tivéssemos que fazer tudo sozinhos. O descanso em verdes pastos é o maior sinal de que nos rendemos ao tempo do pastor. Ele sabe a hora de andar, sabe a hora de parar.
sabe a hora de alimentar, sabe a hora de calar. A questão é, você confia o suficiente para se deitar onde ele mandar? Ou vai continuar vagando por terras secas porque acha que pode encontrar melhores pastos do que o do próprio Deus? Talvez hoje seja o dia de parar, de reconhecer que está exausto, não porque falta pasto, mas porque falta rendição. E se você decidir parar, ele vai te fazer deitar, e ao abrir os olhos, verá que a grama sempre esteve verde, mas era o coração que estava cego. As águas tranquilas mencionadas no Salmo 23 não são apenas um lugar de refrigério físico. Elas representam um estado espiritual, onde a alma, que antes se agitava com o barulho do mundo, encontra o silêncio da intimidade com Deus. Não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de presença. Davi não diz que chega a essas águas por acaso. Ele declara com fé: guia-me mansamente às águas tranquilas. E aqui está o segredo. Há uma condução, há uma mansidão, há um tempo sagrado entre a inquietação e o descanso, entre o desespero e a paz. Spurgeon escreveu: Deus não empurra suas ovelhas para a paz. Ele as atrai como um pai que sussurra amorosamente até que o filho cansado finalmente o escute. Esse mansamente é um contraste gritante com o mundo moderno. Hoje, tudo nos empurra. O algoritmo, o relógio, a urgência, os gritos das opiniões. Mas Deus nos guia de outra forma. Ele não grita. Ele convida. E por isso, muitos não o ouvem, porque estão esperando uma avalanche, quando Deus se manifesta num sussurro de águas tranquilas. Há uma sede que não é saciada com likes, aplausos ou argumentos. É uma sede de profundidade, de mergulhar além da superfície dos cultos barulhentos e agendas lotadas. Uma sede de voltar ao rio secreto, onde Deus fala sem microfone, cura sem plateia e restaura sem ruído. As águas tranquilas são um lugar interno. Não estão em Jerusalém, nem em Roma. Estão onde o coração decide parar e ouvir. E quantos hoje ainda sabem ouvir? Quantos pregadores silenciam antes de falar? Quantos líderes choram antes de agir? Quantos crentes entram no culto não para pegar bênção, mas para encontrar o rosto do pastor? Davi sabia que precisava ser guiado. Não confiava em si mesmo, e é isso que falta em nós. Humildade para admitir que a alma está perdida e precisa de direção. Spurgeon, em uma de suas meditações sobre esse versículo, escreveu: as águas tranquilas da graça são encontradas por aqueles que abandonaram os atalhos do orgulho e se entregaram ao caminho estreito da dependência. Há pessoas que estão dentro da igreja há anos e nunca beberam dessas águas. Sabem cantar, sabem pregar, sabem servir, mas nunca pararam para apenas estar com Deus. Vivem de palavras, mas não conhecem o verbo. As águas tranquilas não curam porque são calmas. Curam porque são puras. Porque revelam um Deus que não precisa de pirotecnia para ser majestoso. Um Deus que reina no som de uma brisa suave. Um Deus que está mais interessado em te encontrar na solitude do que te exibir em um palco. Mas para chegar até lá, é preciso ser guiado. Não se chega às águas de Deus correndo sozinho. Chega-se seguindo o passo lento do pastor. E esse talvez seja o maior desafio para a igreja moderna. Aceitar a lentidão do céu. Enquanto queremos estratégias, ele oferece presença. Enquanto queremos métodos, ele oferece silêncio. Enquanto queremos resultados, ele oferece um caminho onde o mais importante não é chegar, mas ser transformado enquanto anda. As águas tranquilas ainda existem, não desapareceram, mas só se revelam aos que param de lutar com Deus e deixam que Ele guie. E isso exige confiança, exige acreditar que o silêncio não é abandono, que a mansidão não é fraqueza, que a tranquilidade não é ausência de propósito,
É a presença dele em sua forma mais íntima. O mundo grita, mas o céu sussurra, e só ouve quem se cala. Talvez seja por isso que tantos ainda estão sedentos, porque não estão dispostos a serem guiados mansamente. Preferem correr com multidões do que andar com o pastor. Preferem o som do aplauso ao som das águas. Mas hoje, o pastor ainda está guiando, ainda há um chamado. E ele não vem com urgência, vem com amor. A pergunta é, você vai continuar correndo? Ou vai deixar-se conduzir para o único lugar onde sua alma pode, enfim, descansar? O mundo nos oferece alívio, mas só Deus pode oferecer refrigério. Vivemos em uma época onde muitos estão exaustos, mas poucos sabem por quê. As agendas estão cheias, as igrejas estão lotadas, as vozes são abundantes. Mas a alma está seca, fria, confusa. Davi não diz, ele cura meu corpo. Ele diz, refrigera a minha alma. É um nível mais profundo. Não se trata apenas de bem-estar. É sobre reviver aquilo que morreu dentro de nós. Spurgeon dizia, o homem pode ter tudo o que o mundo oferece, mas se sua alma estiver seca, ele será um deserto habitado por sombras. Refrigério não é um produto que se compra, não se acha em livros de autoajuda. Não está em um culto emocionante ou num louvor bem produzido. Refrigério é uma obra íntima, silenciosa e sobrenatural do Espírito Santo. Mas a pergunta é, por que tantos cristãos vivem sem isso? Porque refrigério exige rendição e nós preferimos o controle. Queremos que Deus abençoe nossos planos, mas não queremos abrir mão deles. Queremos que Ele nos cure, mas não queremos admitir que estamos doentes. Queremos refrigério. Sem nos aproximar da fonte, a alma precisa ser refrigerada, porque ela se desgasta, ela se contamina com orgulho, com vaidade, com culpa, com medo. Ela se intoxica com comparações, com ressentimentos, com religiosidade e pouco a pouco vai perdendo a sensibilidade, vai endurecendo, vai se afastando. E o mais trágico, é possível continuar dentro da igreja, fazendo tudo certo por fora, mas vivendo como um cadáver por dentro. Refrigério é o que acontece quando o Espírito de Deus quebra a crosta do nosso coração, entra com sua luz e diz, eu ainda estou aqui. Mesmo depois da tua queda, mesmo depois da tua frieza, mesmo depois do teu orgulho religioso, ainda posso te trazer de volta à vida. Mas para isso, é preciso parar de fingir, parar de disfarçar cansaço com performance, parar de cobrir feridas com ministérios, parar de trocar lágrimas sinceras por palavras bonitas. É preciso confessar, Senhor, eu perdi o rumo, eu cantei, preguei, liderei, mas me afastei da fonte. Refrigera minha alma. Spurgeon escreveu, não há nada mais trágico do que um crente que tenta continuar caminhando com uma alma desidratada. O pecado pode cansar, mas o orgulho espiritual mata lentamente. Refrigério não é um sentimento, é uma transformação. É quando o Espírito Santo sopra sobre as cinzas e a brasa que parecia apagada começa a arder outra vez. Talvez hoje você não precise de uma nova doutrina, nem de um novo culto, nem de um novo cargo. Talvez você só precise de um momento de quebrantamento real, de um quarto silencioso, de um arrependimento verdadeiro, porque é ali, e só ali, que a alma começa a respirar de novo. Você pode ter perdido o brilho, mas ele não perdeu o interesse por você. Você pode ter se afastado, mas ele ainda está esperando você voltar. E ao voltar, ele não te grita, ele te refrigera, ele não te acusa, ele te abraça. E nesse abraço, a alma se lembra. Quem me criou ainda sabe como me restaurar. Hoje, Deus não quer que você apenas continue. Ele quer que você seja curado por dentro. Não apenas ativo, mas vivo. Não apenas coerente, mas cheio do Espírito. Não apenas admirado pelos outros, mas íntimo dele. A pergunta que o céu faz hoje é: você está disposto a parar tudo,
para que ele refrigere o que ninguém vê. Quando Davi escreve, guia-me pelas veredas da justiça, ele está nos revelando que nem todo caminho é certo, mesmo que pareça. Veredas da justiça não são trilhas populares. Não estão nos mapas do mundo. Não tem tapete vermelho, nem palmas, nem multidões aplaudindo. São veredas estreitas, discretas, às vezes solitárias, mas seguras, porque tem um guia. E esse guia é o próprio Senhor. Spurgeon afirmou: não há estrada mais segura do que aquela em que os pés de Cristo já pisaram antes de nós. A maioria das pessoas hoje busca atalhos, caminhos de menor resistência, rotas com aprovação social, com recompensas rápidas, com aparente espiritualidade. Mas a vereda da justiça não é assim. Ela é difícil justamente porque é reta. Ela fere o ego, confronta os ídolos, denuncia as vaidades, revela os motivos. É um caminho onde Deus não apenas anda conosco, mas nos molda enquanto andamos. E isso para muitos é incômodo demais. Veja como o texto diz: guia-me. Davi está dizendo: eu não sei o caminho certo, e se o Senhor não me guiar, eu me perco. E quantos hoje estão perdidos, mesmo dentro da religião? Quantos já transformaram suas próprias vontades em bússolas? Quantos estão dizendo, Deus me guiou, quando na verdade foi o desejo disfarçado de fé? A vereda da justiça exige submissão. Não é um caminho onde você pede direção apenas quando se complica. É um caminho onde Deus decide até o ritmo da sua caminhada. Algumas veredas passam por humilhações, outras por privações, outras por silêncios. Mas todas elas terminam na justiça. E isso vale mais que qualquer conforto terreno. Spurgeon escreveu: a estrada mais longa com Cristo é mais segura que o atalho mais curto sem Ele. A grande crise do cristianismo moderno é essa. Queremos a justiça de Deus, mas sem andar nas suas veredas. Queremos ser tratados como filhos, mas viver como quem decide tudo sozinho. Queremos vitória sem obediência. Queremos propósitos sem direção. Queremos honra sem cruz. Mas o Salmo é claro. Ele guia. Não somos nós que guiamos. Ele é o pastor. Nós somos ovelhas. E ovelha, quando tenta guiar a si mesma, cai em buracos que não vê, se afasta do rebanho e corre para onde há lobos, achando que é liberdade. A vereda da justiça não é apenas o que fazemos, mas como fazemos. Tem gente que ora, prega, canta, serve, mas tudo isso fora do caminho certo. Porque Deus não apenas vê a obra, mas o coração por trás da obra. Ele guia quem se deixa guiar. E isso exige quebrantamento, abandono da autoproteção, confiança em um Deus que às vezes manda parar e outras vezes manda correr, mesmo quando tudo dentro de nós quer o contrário. As veredas da justiça não têm glamour. Você pode estar certo e ser esquecido. Pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim ser criticado, rejeitado, incompreendido. Mas o que importa? O pastor está comigo. E se ele me guia, eu não preciso entender tudo. Preciso apenas obedecer. O mundo vai rir das suas escolhas. A carne vai gritar dentro de você. Alguns amigos vão dizer que você está radical demais. Mas continue. A vereda da justiça é estreita, mas ela conduz à presença dele. E quando você chegar lá, não vai se lembrar do preço. Vai se lembrar da fidelidade. O Salmo 23 nos conduz por pastos, águas, veredas. Mas agora, Davi revela o porquê de tudo isso. Por amor do seu nome. Não é por merecimento. Não é pelo nosso esforço. Não é para nos exaltar. Não é para nos tornar célebres entre os homens. É por amor do nome dele. O nome, nas Escrituras, representa o caráter, a reputação, a essência. Quando Deus guia um homem pelas veredas da justiça, é para que seu nome seja exaltado através da vida daquele homem. Isso é revolucionário. Em um mundo onde até a fé foi transformada em autopromoção, onde o altar virou palco e a espiritualidade virou moeda de troca para a fama,
status e controle. O salmista nos traz de volta à essência. Não se trata de nós. Spurgeon declarou: a motivação mais nobre da graça é o amor de Deus pelo seu próprio nome. Ele é fiel não porque nos deve algo, mas porque não pode negar a si mesmo. Enquanto muitos vivem em crise porque acham que Deus os esqueceu, Davi nos lembra: ele guia, provê, cuida e restaura, por amor do seu nome, ou seja, a fidelidade de Deus não depende do nosso merecimento, mas da imutabilidade do seu caráter. E isso é alívio. Quantas vezes tropeçamos? Quantas vezes não temos forças para continuar? Quantas vezes a oração é seca, a fé é fraca e a alma parece em silêncio? Mesmo assim, Ele continua a cuidar. Não porque somos dignos, mas porque Ele é digno de permanecer fiel ao que prometeu. Mas há um chamado escondido nessa frase. Se Ele faz tudo por amor do seu nome, então nós também devemos viver por esse mesmo motivo. Paulo disse: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. A pergunta é: será que o centro da nossa caminhada é a glória dele? Ou temos usado Deus como uma escada para subir nossos próprios palcos? Vivemos dias em que os ministérios são construídos com base em números, as igrejas são avaliadas pelo tamanho da estrutura e os servos são incentivados a serem celebridades. Mas o nome dele, muitas vezes, é mencionado apenas para justificar os próprios sonhos, e isso é idolatria com roupagem de fé. Spurgeon alertou: há muitos que usam o nome de Deus como uma marca registrada, mas vivem como se fossem donos da própria missão. Davi nos ensina: se o Senhor é meu pastor, então não sou o protagonista da minha própria história. Tudo que Ele faz em mim é para que o nome dele seja glorificado através de mim. Mesmo a dor, mesmo a espera, mesmo o silêncio, Ele me conduz pelas veredas da justiça, não para que eu seja elogiado, mas para que Ele seja reconhecido. Ele me faz repousar, não para que eu seja mimado, mas para que o descanso demonstre sua bondade. Tudo aponta para Ele, e aqui está o segredo da liberdade. Quando eu entendo que a vida não gira em torno de mim, sou liberto da ansiedade por reconhecimento, da obsessão por controle, da comparação que paralisa e da ilusão de que eu preciso vencer o mundo para provar algo. Não, eu só preciso andar com Ele e deixar que o nome dele seja visto na minha caminhada. Se alguém olhar para você e ver só você, algo está errado. Mas se alguém olhar para você e sentir o cheiro do céu, então a vereda está certa. O nome dele é o único que permanece. O nosso, o vento leva, mas os que vivem por amor ao seu, nome jamais caminham em vão. Existe uma beleza misteriosa nas palavras do salmista. Até aqui, ele falou de pastos verdes, águas tranquilas, caminhos retos. Mas agora, o tom muda. A paisagem escurece. Davi nos leva a um lugar temido por todos, o vale da sombra da morte. E ele não diz se eu andar, mas ainda que eu ande, porque a dor é certa. O sofrimento não é opcional. A sombra chegará, mais cedo ou mais tarde. O texto não diz que é o vale da morte, mas da sombra da morte. Uma sombra só existe onde há luz por perto. É nesse ponto que o mundo desaba para muitos, porque aprenderam que Deus está nos templos, nas bênçãos, nos louvores, mas nunca lhes disseram que Ele também está nos vales. Charles Spurgeon disse: há mais de Cristo na tempestade do que no conforto. O vale é onde Ele revela a profundidade do seu amor. É no vale que o cristão deixa de recitar o que ouviu e passa a viver o que crê. É no vale que os olhos que antes olhavam para o céu em festa, agora se fecham em oração sincera. É no vale que o orgulho morre, que a alma geme e que a fé é testada na fornalha. Mas é também no vale que o pastor se aproxima. O texto muda do ele para o tu. Tu estás comigo.
Na abundância dizemos, Ele me abençoa. No vale dizemos, Tu estás comigo. Não é mais uma declaração sobre Deus, é um diálogo com Deus. A intimidade nasce na escuridão. Na dor, as teologias se calam. Os clichês perdem o gosto, as explicações não confortam. Mas a presença permanece. Davi não pede para ser tirado do vale, ele não clama para escapar. Ele apenas confessa, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A ausência de medo não vem da ausência do mal, mas da certeza de quem o acompanha, e aqui reside o mistério da paz no meio do caos. Não é sobre onde estamos, mas sobre com quem estamos. É por isso que tantos tropeçam, porque colocaram sua fé no cenário e não no pastor. Quando o cenário muda, a fé desaparece. Mas quem conhece o pastor, caminha de olhos fechados, mesmo que tudo ao redor desabe. Você está nesse vale agora. Você olha para o lado e não vê saída. A oração parece não passar do teto. O silêncio de Deus ecoa mais alto que qualquer palavra. Não desista. Esse vale não é o fim do caminho, é a passagem. E Ele está aí, não com uma explicação, mas com presença. Ele segura sua mão quando ninguém mais aparece. Ele ouve suas lágrimas antes de elas tocarem o chão. Ele caminha ao seu lado quando todos dizem que você está só. Spurgeon escreveu: quando você não consegue ver a mão de Deus, confie no coração dele. O vale revela um tipo de comunhão que os palácios não conhecem. E ao sair do vale, você não será o mesmo. Não apenas porque sobreviveu, mas porque conheceu a fidelidade de Deus onde ninguém mais veria beleza. Dor do vale se transforma em testemunho. O choro da noite se converte em força ao amanhecer. A sombra que tentou te destruir acaba, revelando o brilho da presença que nunca te abandonou. Você não será lembrado como quem caiu, mas como aquele que andou pelo vale e saiu com o pastor ao lado. Se este salmo falou com você, se em algum momento da sua vida você sentiu esse vale escuro, onde só a presença de Deus sustentou sua alma, escreva nos comentários: Tu estás comigo, Senhor. Vamos encher esse espaço de confissões sinceras e fé verdadeira. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja enfrentando um tempo difícil. Talvez o vale em que ele está seja o cenário do encontro mais íntimo com o pastor. E se você deseja continuar caminhando com verdades como esta, inscreva-se no canal A Escola do Príncipe. Aqui, o foco não é a multidão, é a presença. Porque ovelha que reconhece a voz do pastor não se deixa levar por qualquer barulho.